YouTube, estamos chegando aí nesta mais uma videoaula, né? Videoaula de montagem e manutenção de computadores, a videoaula parte número 3. Na videoaula número 2, nós falamos sobre a instalação da motherboard ou da placa-mãe. Agora nós vamos estar falando então nesta próxima videoaula sobre a instalação dos periféricos internos, ou seja, a instalação de cada componente interno do nosso microcomputador. Por que vamos trabalhar internamente? Porque aí nós trabalhando internamente, nós vamos montar esse computador por dentro e assim que nós efetuarmos então a montagem, a instalação dos cabos, dos hardwares internos, nós vamos fechar o gabinete, depois nós vamos trabalhar instalando os hardware externos e depois, né, na continuação do nosso curso, nós vamos estar falando sobre software, a instalação dos softwares. Mas agora então nós vamos estar trabalhando a instalação dos periféricos, dos componentes internos do nosso microcomputador. Vamos lá então. Bom, nesta filmagem nós estaremos mostrando a conexão dos cabos, né, e cintas nos seus respectivos conectores. Então nós vamos dar início aí, começando pelos conectores do painel frontal, power LED e alto-falantes. Esses são os cabos de conexão com polaridade e sem polaridade. Alguns deles têm polaridade, outros não têm, tá? E estes cabos são os cabos dos botões do painel frontal, power LED e do alto-falante. Esses são os conectores. Vamos deixando a filmagem correr. E agora vocês vão ver aí na placa-mãe aonde eles são conectados. Eles são conectados. Esses são os pinos onde os conectores para os botões do painel frontal, power LED e dos alto-falantes serão conectados, serão encaixados, tá? A gente vai deixando a filmagem correr então. Então vamos iniciar as nossas conexões. Primeiro cabo encaixado, você pode notar aí, está sendo encaixado o segundo. Então eu gostaria de salientar que aí não precisa haver uma preocupação em relação à conexão, porque se ela não for do lugar certo, ela não encaixa. Tem conexões dessa que tem dupla face, que ela encaixa tanto de um lado como do outro, e tem conexão que você precisa pôr na direção certa, no lugar certo, para que ele possa ser encaixado, ok? E esses conectores têm que estar bem conectadinhos para não haver mau contato, senão eles dão problemas, né, no funcionamento da sua máquina, tá? Tá aí, conectados os primeiros cabos, encaixados, né, os primeiros cabos, encaixando agora os conectores E e F para as portas de USB adicionais. Então, vamos lá então. Estamos já conectando, vocês podem notar. Eu estou pausando a aula até para falar com mais tranquilidade para vocês entenderem melhor. Se esses conectores não forem colocados corretamente, né, as entradas, as portas de USB e os lugares onde você terá o acesso externo, você vai notar que eles não vão funcionar direito. Os periféricos externos, né? Bom, agora nós vamos estar encaixando então os conectores para o áudio do painel frontal e o conector de CD Audio In. Foi feito o encaixe dos cabos. Você pode notar. Agora nós vamos encaixar vamos estar encaixando as cintas, né, os conectores dos dispositivos D&D, né? E D são que vai ser no caso aí o HD, a unidade de disquete e a unidade de CD-ROM, que já foi explicado em aulas anteriores, tá? Tá aí, está sendo mostrado então uma fita, a cor na ponta da fita para você ter maior facilidade. A primeira cinta já foi encaixada, a segunda fita está sendo mostrada a cor aí para o encaixamento, tá? Essas cores são respectivas em relação ao que você vai usar na outra ponta dela. Na cor
vermelha e na cor roxa, né? E agora estamos vendo então a conexão da unidade do disco C, que é a unidade de disquete, tá? Agora estaremos iniciando então a instalação do processador ou da CPU na placa mãe também. Acabamos de fazer a instalação dos cabos e agora estaremos instalando a CPU. Gostaria de citar também que nós não devemos, eu esqueci de citar no vídeo anterior, na instalação dos cabos, nós devemos tomar cuidado na hora de instalar os cabos com a conexão dos cabos que tem polaridade, porque se você encaixar eles num lugar errado, eles queimam a placa-mãe. Eles queimam, né, os componentes onde eles estão sendo instalados de forma inadequada. Por isso temos que tomar muito cuidado na hora da instalação desses cabos. Mas vamos lá. Para iniciarmos a instalação da CPU, ou seja, do processador, nós primeiro temos que evitar a energia estática para que nós não queimamos essa peça, que é uma peça delicada. E agora vocês vão ver aí na filmagem como que isso, uma das formas que isso pode ser feito. Está sendo aí feita uma pulseira com um fio encaixado no lugar abaixo da mesa. Tá aí o soquete. Esse daí é o soquete. Eu vou voltar um pouquinho a imagem. Esse aí é o soquete onde vai ser encaixado a CPU, o processador. E nesse soquete os pinos de encaixe tem que bater com os pinos que estão abaixo da CPU ou do processador. Não esquecendo de dizer que nem todos os processadores têm esses pinos. Tem processador já novo, mais moderno, que a face também, tanto de cima como a de baixo, é lisa. Mas isso nós não vamos aprofundar agora. Para você instalar a CPU, você tem que elevar esta alavanca, tá? Para poder liberar este lugar aí onde vai ser encaixada a CPU. E posteriormente, ela estando bem encaixada, é onde você vai também abaixar a alavanca para segurar a CPU aí. Vamos dando então continuação à filmagem. Está sendo elevada a alavanca. Pegamos a nossa CPU, o nosso processador. Vocês podem ver pela filmagem aí como que deve ser encaixado as chanfras, né, que estão sendo mostradas. Tem que estar na mesma posição dos encaixes lá do nosso soquete. Está sendo feito o encaixe da CPU. Foi feito. Está sendo mostrado mais uma vez os pinos e as chanfras, tá? Após sido feita a instalação, então abaixamos a alavanca. Agora vocês vão ver a marcação dos pontos, tá aí, ó, na chanfra, a alavanca descida para suportar a CPU. Tá aí. Os 4 pinos que estão sendo mostrados, né, da nossa CPU. Quando você vai comprar um processador, é uma dica para você. Quando você for comprar um processador, então, na loja que vende componentes de informática, você tem que pedir um processador conforme o soquete que existe na sua placa-mãe. Ele tem que ser compatível a esse soquete, porque não é qualquer CPU que serve em qualquer soquete, ok? Vamos então para o vídeo seguinte. Agora a instalação do cooler que vai sobre esta CPU. Bom, agora nós vamos dar início então à instalação do cooler, ou dissipador de calor, né? Ele é um dissipador que ele tem um papel de dissipar o calor sobre o processador que nós acabamos de instalar, evitando que este processador venha a ter algum tipo de aquecimento. O processador não pode esquentar de jeito nenhum, viu gente? Se você usa o computador o dia inteiro, no computador várias peças, né, vários lugares dentro do gabinete esquentam. O processador não pode ter isso, não pode esquentar de jeito nenhum. Em dias de calor, esse cooler trabalha ainda mais, porque ele tem que fazer de tudo para que o seu processador não esquente. Se ele esquentar um pouco que seja, ele já queima. E eu já vi casos aí de processador que esquentou muito e chegou até pegar fogo dentro da máquina do computador, né? Então vamos lá. Nós vamos instalar esse cooler
e você vai ver então o jeito certo de estar instalando ele. Assim que nós levantamos o cooler, você pode ver que existe uma fita. Vou até deixar adiantar um pouquinho mais. Está sendo retirada essa fita. E abaixo dessa fita existe uma pasta, né? Um produto que ele é térmico, um produto térmico, né? Para poder manter o processador, para ajudar a manter o processador resfriado. Esse cooler, quando o calor do gabinete vai chegando sobre o processador, ele expulsa esse ar quente justamente para que o processador não esquente. Vamos lá então, vamos deixar correr a filmagem. Está sendo apontada aí esta pasta térmica que tem abaixo do cooler. Agora o cooler está sendo colocado, vocês vão notar que está sendo posto numa posição em que ele não está dando encaixe, então está sendo posto errado. Vocês têm que ficar bem atentos às travinhas que tem laterais ao cooler. Aí está sendo mostrado a posição certa que deve ser posto esse cooler. Muito bem. Ele tem algumas travinhas laterais, essas travinhas que você vai ter que fazer elas encaixarem para suportar o cooler. Ele não pode escapar daí de jeito nenhum. Se ele escapar, com certeza vai acontecer um acidente terrível, né? Que é queimar o processador e queimar a sua máquina. Está sendo mostrado as presilhas laterais. Você pode fazer com que elas, ajudar elas a travar melhor o processador usando esta chave de fenda. Vamos ver então, a filmagem está correndo, tá? Aí está sendo feito como deve ser feito. Se você tem dúvidas, manda e-mail para a gente. Se você não está sabendo fazer ou tem alguma dúvida que queira saber melhor, você pergunta. Aí está sendo então colocado o conector do cabo que sai do cooler para que ele possa funcionar com a energia que passa pela placa-mãe. Em alguns conectores, existem alguns conectores como esse na placa-mãe. Esse é um que está próximo ao cooler, aí próximo à placa de memória, o mais perto do nosso cooler. Então está sendo ligado aí para que o cooler possa funcionar, ok?